A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos, irmãos, inscritos e alunos também do Instituto El Shaddai. Que benção que vocês estão aí do outro lado mais uma vez. A misericórdia do Senhor nos alcançou nesse dia abençoado. Quero que antes de você continuar aqui conosco, deixe o seu joinha, também compartilhe essa informação, para que essa informação possa atender a outros ambientes, a outros irmãos. Também você pode compartilhar em seus grupos de WhatsApp. Peço também por misericórdia para que você deixe um comentário da onde você está assistindo essa videoaula. Nós vamos falar aqui nessa ocasião um pouquinho sobre o livro de Josué, que faz parte ali da seção dos livros históricos. Nós estudamos um pouquinho sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E agora vamos começar falando de Josué. Quero que você pegue a sua caneta para as devidas anotações, o seu livro de apontamento e as suas boas versões bíblicas. Pegue também a sua água ungida, olha aqui que legal. Meu copo personalizado. Obrigado aí, Nelly e Hudson. Estou microfonado aqui, Deus abençoe. A empresária irmã Tatiane. Também estou com a minha lousa aqui. Brigadão, Elton. Olha que bênção, meu. Como os nossos irmãos nos abençoam. Com a minha cadeira especial. Deus abençoe também, pastor Isaías. Um alô todo especial ao professor e meu advogado, doutor Tiago Arruda, residente aqui de Santa Bárbara do Oeste. Deus abençoe vocês todos. Vamos lá? Meus irmãos, nós estamos na página número 12, precisamente. Como eu falei, já falamos um pouquinho sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E agora nós vamos iniciar aqui falando um pouco nessa videoaula sobre o livro de Josué. Eu queria recomendar, irmãos, alguns livros para que faça parte aí do seu ambiente de estudo. E por que não dizer a sua mini ou a sua biblioteca. Se você não tem um dicionário, comece por um dicionário como esse daqui, ó, o Dicionário da Bíblia Almeida Corrigida. Olha, fininho, é um ótimo dicionário para quem está iniciando especificamente, tá? É um passo importante para você dar. Todo bom estudante que se preza precisa de estar munido de um dicionário Almeida, especificamente se você maneja aí uma revista corrigida ou uma revista atualizada. Também é obviamente que eu não vou conseguir aqui dissecar sobre a biografia de Josué e os outros demais personagens da Bíblia que nós vamos falar aqui na visão panorâmica do Antigo Testamento. Eu quero recomendar, irmãos, Quem é Quem da Bíblia, editado por Paul Gardner. Um ótimo livro de uma relevância biográfica tremenda para você, pregador da palavra, estudante da palavra do Senhor, e também para professores da escola bíblica dominical. Vocês que são aí convencionados à editora Betel, estão estudando aqui nesse último trimestre de 2025 sobre os personagens da Bíblia. E nada mais justo do que você pesquisar também nesse amado livro que faz parte da minha biblioteca pessoal. Estou recomendando. Você quer algo a mais sobre a biografia desse personagem que você está pregando ou ensinando? Um ótimo livro. E também, irmãos, um passo a mais depois do dicionário, esse ótimo dicionário aqui, expositivo do Antigo e o Novo Testamento, que é o Vini, um ótimo léxico também, tá? Um ótimo léxico, aí já é uma obra um pouco mais complexa, onde você vai ter noções do hebraico e também do grego, o significado das palavras na sua morfologia original. Vini. Depois dessas recomendações, então, vamos lá, irmãos. Você deve se lembrar que Josué, a princípio, o seu nome não era Josué. Quando você recorre na Bíblia, em Números capítulo 13, você vai ver no versículo de número 16, 13 e 16, a mudança do nome de Oséias para Josué. Então, nós percebemos que ao longo da Bíblia, e especificamente no Antigo Testamento, Deus muda às vezes,
o nome de alguns personagens bíblicos, justamente na questão da mudança da sua nova missão. Então, grande parte das vezes, seu nome está atrelado à sua nova missão. Como é o caso, por exemplo, nós já comentamos sobre isso em aulas passadas, de Abrão, que acrescentou ali uma letra, foi para Abraão, de pai exaltado, para pai da vida, pai de nações, pai de muitos. Jacó, depois se tornou Israel. Isso daí é importante você entender essa mudança. Nesse caso, o próprio Moisés, homem de Deus, legislador, vamos deixar isso bem claro, Moisés, na sua chamada, foi escolhido para legislar e tirar o povo do Egito e caminhar rumo a Canaã. Chegou muito perto com o povo. Já a missão de Josué, preste bem atenção nisso aqui, você que está do outro lado, é justamente para as guerras. E o significado do nome Josué, anote aí, é importantíssimo, Yehoshua. Yehoshua, que vai lembrar muito de Yeshua, que é o nosso Cristo. O significado é o mesmo. Deus é a salvação. Josué, Yehoshua, significa Deus é a salvação. Voltando um pontinho atrás, Moisés, chamado para legislar e também tirar o povo do Egito, e chegou pertinho de Canaã. Já para Josué, a missão era para conquistar a base de luta, de guerra, Canaã. Não foi à toa que ele tirou pelo menos, ou expulsou, nomenclature como você quiser aí do outro lado, pelo menos 30 reis. É claro que Deus prometeu aquela terra para o seu povo, mas toda conquista deve ser a base de luta. Toda conquista que eu e você tem da parte de Deus, que Deus nos prometeu, pode colocar nesse pacote que vai gerar conflitos. Não tenha dúvida disso. Então, Josué foi chamado também para conquistar, colocar o povo em Canaã à base de conquistas. Então, a princípio, é interessante você observar nessa breve biografia o seu significado. A tradição rabínica atribui o livro de Josué, obviamente, ao próprio Josué, com uma referência importante, o último capítulo ali. É claro que a gente vai ficar na dúvida, claro que não foi ele. Agora, quem, eu não sei. Lembrando, irmãos, terra teria que ser a terra de Canaã, a terra prometida, iria ser conquistado à base de luta. Isso é importantíssimo. Algo que eu sempre menciono também a todos os estudantes e pregadores de plantão que estão me ouvindo. Quando você pregar sobre um personagem, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é interessante você propor esse desafio a você mesmo que está me ouvindo. Colocar Jesus. Sempre Jesus Cristo. Então nós vamos falar do livro de Josué, mas é importante lembrar que deve desaguar no Novo Testamento. E é uma figura, sem dúvida nenhuma, de Jesus Cristo, o general, valente e vencedor de todas as batalhas. Eu falo todas porque Josué não venceu todas, mostrando justamente a imperfeição do ser humano. Eu deixo uma referência para você em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 até o 16. Essa perícope eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas anote. Está falando sobre o Jesus conquistador, o que não perde nenhuma guerra. Importante também salientar que Josué era da tribo e um dos representantes, um dos príncipes que foi espiar a terra de Canaã, comissionado por Moisés, no capítulo 13, que eu já fiz menção aqui em uma anterior videoaula, que você deve ter acesso. Se você não tem, por favor, entre em contato conosco, você pode ter esse material, ó, na sua casa, totalmente o material em PDF, e vou falar mais, vários livros em PDF. Eu também estou fazendo um pacote e enviando para você. Basta entrar em contato conosco e fazer parte dessa família que só cresce. Instituto El Shaddai,
trazendo a realidade dos obreiros crescerem na graça e também no conhecimento. Temos certificado, obviamente, nós estamos aqui num polo, o nosso polo aqui fica na Avenida Pastor Jesus do Nascimento 715, na sede da Assembleia de Deus, firmes na rocha. Temos a benção também do nosso pastor presidente em Santa Bárbara do Oeste, pastor Daniel Malafaia. E é bom ressaltar que nós estamos também na sede do Ministério Tirós, onde o pastor Leandro nos abençoa ali todas as quintas-feiras. Esse vídeo, se você está vendo, nós estamos falando em 2025. Deus abençoe a todos esses amados obreiros que nos dá a grata honra de levar o nosso pouco conhecimento aos amados irmãos. Então, Josué também foi assistente de Moisés, antes dele ser intitulado, obviamente, o líder, ele serviu a Moisés. Importante é ressaltar que todo bom líder, ele sempre serviu alguém. Nenhum líder nasce nato já comissionado a levar aquele cargo à frente sem antes você servir alguém. Então ele serviu por pelo menos 40 anos. Há quanto tempo você está servindo a liderança? A gente observa aqui nessa breve literatura e nessa breve videoaula que estamos com escassez de obreiros que possam servir ao reino de Deus. As pessoas hoje estão convertendo o ministério em serviço e não serviço. Precisamos de recordar e renovar os nossos pensamentos e entender que para servir nós precisamos de ter tempo. Um tempo. Hoje ninguém quer ter tempo para servir. Fazem obreiros à fornada, lançam para de repente ministrar a palavra do Senhor sem mínima experiência de vida espiritual. Às vezes, são comissionados também a pastorear, sendo que não têm as devidas prerrogativas e muito menos experiências com Deus. Fica esse alerta para a aplicação de todos nós aqui. Exemplo também das escolas bíblicas dominicais. Às vezes, as classes sofrem porque o pastor ou o obreiro traz à tona um professor que nem mesmo frequentava as escolas bíblicas dominicais e ao menos gosta de ler ou frequentar os cultos de ensino da palavra de Deus. Certamente o fracasso será certo. Eu deixo aqui, irmãos, sobre essa questão de assistente de Moisés, alguns versículos que fogem de Josué, do livro de Josué. Êxodo 17, versículo 19, Êxodo, capítulo 24, versículo 13 e também 33 e 11 do mesmo livro em apreço que eu citei. Antes de você entender para lhe conquistar Canaã, ele precisou também de atravessar o mar, o rio Jordão. Eu coloquei o mar porque você do outro lado precisa de entender mar ou rio. Você vai ter que atravessar o rio ou o mar. O mar ficou com Moisés. E Josué já tinha essa noção. Josué é oriundo, obviamente, da escravatura ali do Egito. E você precisa de entender que na sua chamada, no combo, além das lutas, conforme eu falei, dos conflitos, você vai ter que atravessar o mar ou o Rio Jordão. É inevitável. Agora, lembre-se, é o nome do Senhor que deve ser glorificado. Havia claramente ali desconfianças, desânimos por parte de Josué, conforme nós vamos ler no seu livro aqui, rapidamente, no livro de Josué, vamos lá, no capítulo de número 1. E você vai ver que o versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, ou seja, a palavra deixa claro, acabou, o ciclo de Moisés acabou. O ciclo de Moisés acabou, agora é Josué, servo do Senhor, que o servo falou, Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, olha que legal, servo de Moisés. 2, Moisés, meu servo é morto, é Deus falando com Josué, acabou. Acabou. Você vai entender aqui comigo, irmãos, se você aí do outro lado, estudando da palavra, quiser anotar, seria importantíssimo. Por que que Deus entra num diálogo tão importante nesse capítulo 1?
desânimos e dúvidas. E você vai entender no último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 8 de Deuteronômio, a preço, olha só quanto tempo o povo de Israel ficou velando Moisés. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias. 30 dias. 30 dias. E claro que Josué estava nesse meio aqui. E aí Deus conversa com ele no versículo 2, ó, levanta-te, pois agora. Ou seja, ele não estava numa posição de levantado, não estava levantado, estava abaixado, sentado, etc. Passa esse Jordão. Uma ordem, olha. Ou você é mar, vai ter que atravessar o mar, ou o rio Jordão. Tu e todo esse povo, e a terra que te dou aos filhos de Israel. Aí você vai no versículo de número 7. Então, somente esforça e tem bom ânimo. Dois ingredientes essenciais para atravessar o rio Jordão. Não é nem conquistar Canaã. Ter ânimo e se esforçar. Forçar é uma coisa, esforçar é algo que você empreende um pouquinho mais. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos em conflitos desnecessários. Gastamos energia aonde não é para gastar energia. Quero aqui que você ouça um pouco desse estudante e servo do Senhor. Quantas vezes na nossa caminhada para atravessar o Rio Jordão, ou o mar, ou entrar em Canaã, ou seja, tomar posse daquilo que Deus nos deu, nós empreendemos força aonde não é para empreender força. Gastamos tempo, energia e até mesmo energia física e emocional, aonde você fica estagnado. Cuidado com a luta que você está se metendo. Às vezes é luta dos outros. Você está se metendo demais. Você já tem um Rio Jordão para atravessar. E precisa de conquistar as terras de Canaã. E quero falar para você que não foi fácil para Josué, como também não é fácil para mim e para você. O líder Josué, acostumado a guerras, o líder do exército, o chamado aqui general. Josué era um general. Porém, ele ficou desanimado, o seu líder morreu, ficou meio sem saber, desanimado, com pouca força. Versículo 6, você esforça e tem bom ânimo. Versículo 7, esforça e tem bom ânimo. Agora é claro, além disso, no versículo 7, na segunda parte, diz assim, ó, dela não te desvie, dela o que? A palavra, nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvie da palavra de Deus. Quer ter sucesso ministerial, se é que podemos nomenclaturar assim, não saia da palavra, seja ortodoxo, nem direita e nem esquerda. Versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Medita de dia e de noite. Nós vemos a pouca meditação da igreja do Senhor na palavra. É pouca. Estamos, irmãos, gastando ou investindo muito pouco tempo. Você, pastor, ajude os seus obreiros a crescerem na graça e também no conhecimento. Eu estou tentando ser um pingo d'água nessa grande fonte. Tem vários ótimos institutos espalhados no Brasil, mas eu quero recomendar o nosso aqui. Nós temos uma ortodoxia, nós cremos nas dispensações, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos na continuidade dos dons, nós cremos no arrebatamento, nós cremos ainda que Jesus ainda salva, batiza, cura, liberta e leva para o céu. Nós cremos que a igreja vai morar no céu. E eu queria recomendar, irmãos, o nosso curso para você aí, amado pastor do outro lado. No versículo 9, não te mandei eu, é uma ordem que Deus deu para Josué. Esforça e tem bom ânimo. Ele ressalta, pelo menos no capítulo 1, 4 vezes, irmão, esta frase, esforça e tem bom ânimo. O que será? Porque ele estava com pouca força ou nenhuma depois do seu líder, o seu pai espiritual,
ter morrido. Veja bem, irmãos, Deus levanta servos e servas. Cada um deve entender que deve deixar o seu legado. Você vai atravessar o Jordão. Você precisa de atravessar o Jordão. Mas eu queria ressaltar aqui em Josué capítulo 3, vamos lá? Capítulo 3, versículo de número 5. Como atravessar? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Que líder! Este líder agora que foi renovado através da palavra do Senhor, a palavra de Deus que traz renovação, entendimento renovado, força renovada ou redobrada para atravessar os rios que a vida, o destino, as provas, as nossas missões propõem. Você vai sempre entender que é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Como vencer? Santificando. Se você santificar hoje, verá a glória de Deus amanhã. Olha que interessante. Prepare-se hoje. Gaste tempo no preparo, gaste tempo no ensaio. Deixa Deus te usar mais na área do louvor, ensaie mais. Sinta mais a presença de Deus no ambiente individual, fora das quatro paredes da igreja física propriamente dita. Pregador da palavra de Deus, invista tempo. Eu recomendei 3 obras. Muita gente está copiando pregadores. Até o timbre de voz, até os trejeitos, até o aleluia. Isto é feio, é papagaio de pirata. Seja você mesmo. Moisés estava morto conforme Deus acabou de falar. Morreu Moisés, agora eu quero te usar, Josué. Agora é você. Sua personalidade. Eu quero que você seja canal de bênção para os outros, mas antes, mande esse povo santificar. E amanhã, ou seja, o prepara hoje, para mim ver amanhã. Colocou a arca na frente, vocês sabem da história, no Rio Jordão ali, perto do Rio Jordão, o povo ficava 1 quilômetro de distância da arca. A arca também simboliza a presença de Deus e é um tipo de Cristo, porque foi feito ali de madeira e de ouro batido. Dá para entender a união hipostática de Cristo sem forçar. Madeira, a parte humana, o ouro, a parte bela, pura, magnífica, preciosa do próprio Deus. A união hipostática. Então, irmãos, Josué 3 e 15 também vai nos ajudar a entender essa travessia do Rio Jordão. E quando, versículo 15, 3 e 15, e quando os que levavam a arca até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas. Olha o parênteses aqui, ó. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras dos dias da cega. Aos estudantes que estão do outro lado, é interessante observar em Josué capítulo 3, especificamente no versículo 15, que era primavera, dias de cega. Deus mandou o povo, liderado por Josué, atravessar numa época, numa estação onde visivelmente, humanamente falando, foge da lógica. Não dava para atravessar o Rio Jordão especificamente naquele período. Por quê, irmãos? Na primavera havia degelo de neve das montanhas do Líbano e desembocava totalmente transbordando o Rio Jordão. Era um rio que ficava violento. Olha que Deus maravilhoso. Então eles olhavam assim, como que vai a água transbordando, violenta. Você percebe visivelmente que Deus quer se manifestar nesse problema forte que você está para atravessar. Você vai atravessar em nome de Jesus. Você vai atravessar. Agora precisa de entender que não é com uma lógica ou com as suas forças humanas. É isso que eu vivo ressaltando nas perícopes que eu pego no Antigo Testamento em apreço no livro de Josué. Versículo 16 e 17.
pararam as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam no mar da Campina, que o mar salgado faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Glórias a Deus! O que eu vejo nesses versículos aqui? Milagre. Milagre. Alguns professores, teólogos, dessa alta crítica tem que se levantado. O cristianismo progressista, liberal, estão tentando tirar de toda forma o sobrenatural de Deus das páginas das Escrituras. Não deixem tirar. Quantos milagres Deus fez inexplicavelmente na minha vida e na sua vida. Curas, libertações. Muitas das vezes somos livrados à morte e não sabemos, não vimos. Esse é o Deus que deve ser exaltado. Em qualquer estudo, em qualquer pregação, Ele continua livrando e se mostrando Deus, especificamente nas situações mais adversas. Não dá, humanamente falando, para atravessar o rio. Mas esse Deus ainda faz milagres. Veja, aqui, ele atravessou o rio, é o começo da conquista, as terras de Canaã. Você vai lembrar também, em Josué, no capítulo de número 5, como é bom ler as Escrituras, como é bom estudar a palavra do Senhor. 5, versículo de 13 até o 15, uma breve perícope, passagem. Diz assim, a epígrafe da corrigida, antiga corrigida, Almeida corrigida, um anjo aparece a Josué. Só que aqui não é qualquer anjo. Aqui não é Malach Adonai. Aqui não é, aqui você vai ver uma teofania. Teofania é aparição do divino. Aparição do próprio Deus. São aparições de Deus. Formas de Deus se apresentar, teofania, ao homem. Eu vou ler aqui somente o 13 e o 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada. E chegou-se a Josué e disse, és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Aqui é Josué. Então ele viu uma figura humana ali, diferente. E disse ele, não, mas venho agora como príncipe dos exércitos. Aleluia! Aqui é o Jeová Sabaoth, o Deus das guerras, o Senhor que vence batalha. Glórias a Deus. É Deus aqui se manifestando de uma forma a Josué. Deus se manifesta aos seus servos. Glória a Deus por isso. Vamos continuar o breve diálogo. Versículo 14, agora o 15. Ainda o 14. Então Josué se prostou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Você vai ver ao longo das Escrituras, quando é um anjo, não o Malach Adonai, o anjo do Senhor, grande parte das vezes o anjo do Senhor é uma teofania. Quando não é uma teofania, o anjo não aceita adoração. Ele restringe. Ele não deixa receber. O próprio João fez isso, foi prova disso. Olha, pode se levantar, eu sou um dos seus conservos. Não adore, adore a Deus. Aqui esse anjo não rejeita a adoração. E o adorou e disse, que diz meu senhor ao seu servo? Josué já compreendeu. Versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Glórias a Deus. Manifestação, a aparição do próprio Deus
a Josué para encorajar. Passou o Rio Jordão, venceu batalhas, um homem que estava sempre acostumado a vencer. Porém, não subestime o seu inimigo. Não crie o orgulho. Muito cuidado. Vigiai. E aí você vai ver, irmãos, é certo que, por exemplo, ele venceu, os muros de Jericó caíram sobrenaturalmente, né? A perícope do capítulo 6 de Josué. Peço para que vocês leiam 6, 20 e 21 de Josué. 6 dias o povo de Deus ficava rodeando as muralhas de Jericó em silêncio. Aquilo deve ter perturbado os moradores, ficaram olhando ali, o que é isso? No 7º dia, marcharam mais 7 vezes ao redor de Jericó, e na última, você vai ver na perícope de Josué, capítulo 6, versículo 20 e 21, tocaram a trombeta, fizeram barulho, mas foi o poder de Deus que aquelas muralhas, caíram. Indo para o final da nossa videoaula, que eu espero que esteja edificando especificamente a sua fé, no capítulo 7, você vai ver que Josué foi derrotado por um exército de Ai. Subestimaram as forças do inimigo. Você vai ver essa história no capítulo 7, a partir do capítulo 7, do versículo 2 a seguir. Josué, induzido pelo seu orgulho do já ganhou, mandou 3.000 homens e passou uma vergonha histórica. Cuidado, não subestime o inimigo. Passou o Rio Jordão, Deus se apresentou a ele, eu estou fazendo cronologicamente, as muralhas caíram, o cara falou, agora eu sou o cara. Cuidado, você é um servo. Você sempre será um servo. O problema também hoje desse evangelho antropocêntrico que algumas pessoas pensam que já é alguma coisa na fila do pão. Não somos nada, irmão. Se não é a graça de Deus na nossa vida, nós não somos nada. E é claro que depois de Josué, capítulo 8, versículo 3, Deus deu vitória e estratégia para Josué mais uma vez. Mas não levou 3, levou 30.000 homens. E eles venceram. Assim eu quero finalizar a minha participação nessa aula tão abençoada. Recomendo a vocês ler o livro de Josué inteiramente. Livro de milagres, de conquistas e alertas a todos que possuem um ministério. Deus abençoe você. Coloque nos comentários de onde você está assistindo. O que você achou mais interessante nessa videoaula? O que serviu de edificação para a sua vida, para o seu ministério? Deus abençoe, em nome de Jesus.